antropologicamente as coisas aparecem. Eu não sou um antropólogo. Então, eu vou contar para vocês um livro que eu li do cara chamado Richard Leakey, que é considerado um dos antropólogos, tá certo? Então, imagino que o que ele está dizendo deve ser bem aceito pela comunidade dos antropólogos, como toda comunidade acadêmica deve ter mil correntes, mas enfim, tá certo? O cara é um cara importante. E tudo indica, é o cara que... Deixa eu contar a história inteira. Porque, pô, é interessantíssimo. Até a década de 60, portanto, até Lukács está começando a escrever ontologia. E eu estudei isso na escola, eu lembro, tá certo? Definia-se o homem assim: o homem é um animal racional, político significa politiqueiro, não é do Aristóteles, político significa ser gregário. Para Aristóteles, o cupim, a formiga, a abelha e os homens eram seres zoom politikon, eram seres políticos, viviam em comunidade, eram seres gregários, tá certo? Mas essa definição, né, do Aristóteles, o homem é um animal racional e político, virou o homem é um animal racional e politiqueiro, né? Da política burguesa mais babaca, né? Ser político é isso, tá certo? Então veja, e é o único animal que faz ferramenta. Olha que legal. Na década de 50, o pai deste Richard Leakey, não me lembro o primeiro nome dele, mas o Leakey velho, o Leakey, ele está casado na Inglaterra com uma mulher fera e ele é um galinha, certo? Transa com todas, um horror. E ele tem um caos com uma menina que nem antropóloga era literatura, uma coisa assim. A mulher fica sabendo e das duas uma, tá certo? Ou ele mandava essa menina para fora da Inglaterra, ou então o casamento ia melar. O Richard Leakey mandou essa menina para a Tanzânia para estudar chimpanzé, tá certo? A menina tinha, 23 anos de idade, 22 anos de idade. E ela vai fazer o que nenhum antropólogo faria. Ela não entende nada de chimpanzé, não tem ideia do que está se metendo. E ela resolve entrar na mata para ver o que os chimpanzés faziam. Veja, tudo que o antropólogo não faria, tá certo? E ela começa a seguir os chimpanzés, acaba sendo aceita pelo grupo, depois dizendo, a história é linda, ela tem um livro, vocês precisavam ler, não tem tradução para português, é um livro lindo, chama In the Shadow of Man, Na Sombra do Homem. É lindo, é a vida dela no mato seguindo os chimpanzés, tá certo? E ela começa a perceber que as relações entre os chimpanzés são muito mais sofisticadas do que se dizia. E um belo dia, ela pega um chimpanzé fazendo uma ferramenta. O cara pega um capim, tira os galinhos e enfia para comer cupim ou para comer abelha. Algum tempo depois, ela vê um chimpanzé pegar uma pedra para quebrar o crânio de um animal que ele tinha matado, um animal pequeno, para pegar o cérebro. Algum tempo depois, tem um incêndio numa parte da floresta e os chimpanzés que vêm dessa parte da mata para outra que não pegou fogo, não conheciam uma abelha que dá no chão, e que é difícil de você pegar o mel. O que os chimpanzés que moravam nessa região que tinha abelha sabiam é como quebrar a caixa. Eles pegavam uma pedra pontuda, cavavam ao redor, abriam, entrava a luz, as abelhas fugiam, eles iam lá e pegavam o mel. Veja, um processo sofisticado para diabo. Os chimpanzés que não conheciam, aprenderam. E depois que voltaram, desaprenderam. Tá certo? Quando ela publica o trabalho dela, ela se transforma na antropóloga mais importante da década de 60. Ela, até hoje, a Jane Goodall, até hoje, tem uma reportagem na penúltima National Geographic Society, aquela revista, tem uma reportagem dela voltando para lá, encontrando uma chimpanzé que ela viu pequenininha, que agora está com 40 anos de idade, a Fifi, que está com filhas, tá certo? A linhagem, né, que ela tinha estabelecido de parentesco, como é que se desenvolveu. Pô, a história é maravilhosa, ela já está velhinha, cabelo branco, né, andando na mata, né? É uma coisa linda. Mas, veja, se descobre que os animais fazem ferramenta. A ideia da antropologia, né, que o homem se difere que faz ferramenta, era uma ideia completamente falsa. O correto era a ideia do Marx. O homem é o único ser que trabalha. E isso é verdade. Por que é verdade?
Veja, para você fazer ferramenta, você tem que ter alguma prévia ideação. O problema é que esta atividade, ela é tão germinal, portanto, ela é tão pouco rica nas suas consequências, que ela não possibilita que os chimpanzés tenham uma outra história que não seja a história a história biológica da sua espécie. Não é assim, você tinha uma sociedade de chimpanzés há 5.000 anos atrás que evoluiu para esta sociedade, percebe? Você não tem uma história das relações sociais entre os chimpanzés. Você tem germes de prévia ideação, germes de trabalho, mas que não tem a função social que o trabalho tem entre os homens, portanto não é trabalho. Do ponto de vista formal, tem alguns elementos, alguma consciência, alguma prévia ideação, alguma objetivação. Os chimpanzés, eles desenvolvem conhecimento, eles desenvolvem habilidades, veja, uma série de elementos vão estar presentes no trabalho. Mas esta atividade não tem o que o trabalho tem de essencial. Retira o animal que trabalha da natureza e transforma este animal num ser social. Isso não acontece. Então, exatamente como é que se deu esta transição, como é que deu este salto ontológico? Olha, pode ter sido um processo que demorou um dia, pode ter sido um processo que demorou 10.000 anos. O fato de ser um salto ontológico não quer dizer que tem que ser instantâneo. Quer dizer que tem o aparecimento de uma nova essência que não existia antes, e esta essência vai moldar uma nova esfera ontológica, um novo ser. Tranquilo? Então, como se deu, não dá para a gente determinar ontologicamente. Toda vez que a filosofia começa a deduzir a história, dá com os burros nada. Lembra da Idade Média? Né? Se você começa a deduzir a realidade, você dá com os burros nada. O que a filosofia pode fazer é interpretar os dados da ciência e tirar delas as consequências ontológicas, filosóficas, estéticas, éticas, que se queira tirar, porque seria necessário tirar. Mas veja, não dá para a gente deduzir a história. O que dá para dizer é que houve um salto ontológico, e através desse salto ontológico surgiu um novo ser, que da sua forma mais primitiva constituiu um complexo de complexos que tinha pelo menos trabalho, linguagem e totalidade social. Como exatamente se deu esse salto? Por que etapas? Com que mediações? Quanto tempo levou? Qual foi o lugar da Terra? Surgiu num lugar só? Surgiu em vários lugares ao mesmo tempo? Veja, isso é uma questão que só a arqueologia, a antropologia podem resolver. Já não é mais uma questão filosófica, percebe? É uma questão científica. Você tem que olhar para a realidade, e a realidade tem que dizer para a gente o que é. É a intenção recta. Tranquilo? O fato é que, dado o salto ontológico, o ser humano ainda não era visivelmente ser humano. Dado o salto ontológico, sabe lá, nos primeiros 800, 1.000 anos, 2.000 anos depois do salto ontológico, se tivesse acabado a vida no planeta Terra e viesse um ET, eles iam achar que o Homo sapiens sapiens era, sabe lá, era um macaco, era um antropóide, como o Homo erectus, o Homo habilis, tá certo? Era, enfim, mais um nesta linhagem. Se você pegar os sítios arqueológicos, não tem uma diferença radical entre eles. Até que, num determinado momento, a diferença aparece de uma forma brutal. Não nos fósseis humanos, mas nos artefatos, nas ferramentas. Vocês sabem que numa escavação, quanto mais fundo, mais antigo. Por causa disso que a gente não sabe quando é que começaram os homo floresienses. Eles estão escavando ainda. E eles sabem que há 12.000 anos acabou, mas eles não sabem quando começou, que eles estão escavando. Só quando chegar lá no fundo, que não tiver mais, tá certo? Você vai poder falar, bom, aqui teve origem. Então a gente não sabe quanto tempo durou aquela civilização. A gente sabe que terminou há 12.000 anos atrás. Então veja, se você vai fazendo a escavação, é assim, ó. Você vai aprofundando, 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 você vai encontrando artefatos cada vez mais primitivos. Mas chega num determinado ponto em que os artefatos, eles estão diretamente, a evolução dos artefatos está diretamente relacionado com os fósseis biológicos. Ou seja, Homo sapiens sapiens tem este padrão, o Homo erectus este padrão, o Homo habilis este padrão. Veja, desenvolveu a caixa craniana, ferramenta melhor, desenvolveu ferramenta melhor, desenvolveu, quando chega no Homo sapiens sapiens, ferramenta melhor, e se mantém durante muito tempo. Num determinado momento, na garganta de Oduwai, 35.000 anos atrás, você começa a ter produção de novas ferramentas, assim, com exatamente o mesmo animal do ponto de vista biológico. O que pode responder por este fenômeno? De repente, a produção de ferramentas do dia para a noite.
numa rapidez muito grande. Você sai de pedra lascada para pedra polida, da pedra polida você vai para os metais, do metais você vai para o ferro, do ferro você vai. Como é que se responde isso? A relação do homem com a natureza mudou. Portanto, a relação dos homens entre si mudou. Trabalho, sociabilidade, linguagem, ser social. Então, do ponto de vista antropológico, o que o livro do Lick diz é muito interessante. Ele diz, o que acontece a gente não sabe, a gente sabe que surgiu cultura. Antropologicamente, o que a antropologia pode dizer é isso. A gente é capaz de dizer, sim, apareceu cultura porque a gente é capaz de trabalhar, porque a gente já tinha uma categoria fundante. Tranquilo? Claro que tem antropólogos marxistas que vão dizer, ó, é o trabalho, tá certo? Mas não é o caso do Lick, né? Ele é, certo? Bom, para contar, aí o filho dele é que escreveu esse livro que eu estou contando isso para vocês, que há 35 mil anos atrás, na garganta de Oduwai começa a aparecer ferramenta, de lá para cá tem ferramenta doidada. Para trás de 35 mil anos, vai depender do desenvolvimento biológico. Então como é que você explica? Trabalho. E agora o Homo floresiensis, né? Que é mais genial ainda. Na relação do ser social, não estou falando mais homem de propósito, tá certo? Não é o Homo sapiens sapiens. Do ser social, que pode ser o Homo floresiensis. O que acontece na relação do ser social com a natureza é que, diferente do que acontece com os outros animais, quando se produz o que é necessário, explorando as possibilidades presentes, você produz muito mais do que era a finalidade imediata daquela ação. Você precisava de um machado para abrir coco, você faz um machado para abrir coco. Isto é o fundamental para aquele cara que precisa comer o coco. Mas para a história da humanidade, é o que tem de menos importância. O que tem de importante para a história da humanidade é quais as necessidades e possibilidades que este fazer o machado traz para a humanidade. O que vai entrar para a história da humanidade não é quem fez o primeiro machado onde, é uma vez entrado na história da humanidade o machado, não dá mais para viver sem ele. E do machado a gente vai para o arco e flecha, do arco e flecha a gente vai. Veja, você produz necessidades e possibilidades que articulam a vida dos indivíduos num processo histórico de constituição da humanidade tal como a gente conhece hoje. Porque o próprio instrumento machado, no momento que foi criado para quebrar o coco, o próprio homem começa a observar que ele tem outras funcionalidades. Claro. Para derrubar a madeira, para quebrar o crânio do seu concorrente. Claro. Né? E ela se difunde também com outras funcionalidades. E não só isso, mas ele também percebe os defeitos e as possibilidades de melhorar. Claro, tudo isso é verdade. Mais do que isso ainda, veja, o conhecimento que ele adquire fazendo machado. Por exemplo, a pedra preta é boa porque é dura, a amarela é ruim porque é mole. Veja, este conhecimento ele pode aplicar numa situação completamente diversa. Ele vai fazer uma fogueira, vai fazer, sabe lá, uma casa de pedra, tá certo? Então, o conhecimento que ele adquire, a habilidade que ele adquire, ele também pode transformar isso, aplicar isso em situações as mais diversas. Mas para fazer isso, ele tem que generalizar esse conhecimento. E ao generalizar, ele está fazendo ciência. Ó. As leis universais da ciência surgem daí. Quando você dá um nome é necessariamente universal. Né? O machado vale para todos que existiram, todos que existem, todos que irão existir. Então, ao você dar nome para o primeiro e único objeto, você já está dando a ele necessariamente uma dimensão universal. Mesmo que seja na esfera da subjetividade. Mas como a subjetividade tem uma força material, então articula-se tudo. Tranquilo? Então veja, independente dos homens terem consciência ou não, independente dos homens quererem ou não, o trabalho remete necessariamente para além de si próprio. O trabalho remete necessariamente para além de si próprio é uma fase, tá certo? Lapidar do Lukács, a ontologia, tá certo? Tem aí um pilar fundamental. Todo ato de trabalho, ele produz, além do objeto, se ele for bem sucedido, além do objeto que ele quer produzir, ele também produz necessidades e possibilidades objetivas e subjetivas, ou seja, da sociedade, do indivíduo, novas. Ele remete o ser humano para além da onde o ser humano estava quando começou o processo de objetivação. Quando termina o processo de objetivação, nem a sociedade mais é a mesma, nem o indivíduo mais é o mesmo. Claro que a modificação pode ser maior ou menor, mas mesmo não é. Veja, como o trabalho remete necessariamente para além de si próprio, ele cria necessidades que ele não pode atender. Por exemplo, a generalização científica. Você cria um conhecimento
Se você for capaz de generalizar esse conhecimento, você é capaz de aplicá-los em situações as mais diversas. O problema de generalização científica, que está presente desde o primeiro momento, vai se transformar nos nossos dias num problema absolutamente consciente, refletido. Se transforma numa questão metodológica. Séculos de discussão acerca disso. E não é discussão perdida, séculos de acúmulo acerca disso. Na medida em que a gente tem consciência do que a gente precisa fazer e a gente tem consciência do que a gente faz, claro que a gente vai fazer com uma qualidade superior. A gente vai conseguir, no limite, tirar da natureza com maior facilidade, com menos trabalho, aquilo que a gente precisa. Então veja, como o trabalho remete necessariamente para além de si mesmo, ele vai fundar categorias sociais, complexos sociais novos. Linguagem, a totalidade social, os complexos valorativos, a ciência, filosofia, arte e religião. Ele vai fundar esses complexos. E na medida que esses complexos vão se desenvolvendo, eles vão tendo duas funções. Ao mesmo tempo vão absorvendo e respondendo às novas necessidades surgidas na esfera do trabalho, da relação do homem com a natureza, na produção dos meios de subsistência e os meios de produção, e ao mesmo tempo vão interferindo nesse processo. A ciência, o conhecimento, os complexos valorativos, a organização social também vão interferindo em como os homens se organizam para tirar da natureza aquilo que é indispensável para cada sociedade. Este processo, através do qual o trabalho remete a humanidade para o que nós somos hoje, é o processo de reprodução social. Lembra que eu chamei a atenção de vocês no comecinho dizendo, olha, o Lukács começa o capítulo do trabalho dizendo, a gente vai fazer uma enorme abstração, tratar do trabalho como se o trabalho existisse por si só. Ele termina o capítulo dizendo, olha, o que a gente fez até agora foi uma enorme abstração. O trabalho só existe como parte da sociedade. Então é isso, uma categoria fundante que surge enquanto complexo. Se vocês virarem a página e forem para a próxima página do trabalho para a reprodução, no primeiro parágrafo da reprodução, a primeira fase, ele diz, no capítulo anterior realizamos uma amplíssima abstração, tratamos do trabalho, agora vamos tornar essa categoria mais complexa, vamos relacioná-la com a reprodução social. E aí começa a discutir trabalho e os outros complexos sociais. Melhorou? Tá dando para entender? Eu fico sem escrever no quadro, eu fico com a sensação que está tudo muito solto. Não tá, vocês estão entendendo? Tá bom. Amanhã eu vou trazer para vocês como é que a gente faz isso, hein? Eu vou trazer um DVD, eu precisava sentar 2 minutos no computador com um gravador de CD para fazer a cópia para vocês. Aí eu copiava o que vai ser fundamental para o curso e o que não é fundamental para o curso, mas seria interessante vocês terem, eu passo também, tá certo? E tem o site, depois eu dou para vocês, que aí vocês podem baixar tudo. Tá? Quem for estudar trabalho e material, tem um fichamento que eu fiz de tudo de fundamental do trabalho e material antes do Império. Está lá feitinho, vocês não vão ter que ter nada. Meu fichamento está inteiro lá. São umas 600 páginas de fichamento. Está lá, com citação, tá certo? Vão lá, nem percam tempo, vai lá, pega e traduzir. E tem outras coisas assim também. Não, nem precisa não, porque como é anotação de leitura, e certamente vocês vão ter que conferir, tá dito isso lá, vocês vão ter que conferir o original, vai que eu fiz uma citação errada, tá certo? É material bruto, tá certo? Então não tem, imagina, não tem que citar nada, tá certo? Porque nem é material de citação, não tem nem autoridade para isso. Porque a ideia do fim do trabalho ela é muito mais ideológica, obviamente. Não, é insustentável, né? Pessoal, o pessoal, enfim, nos anos 90, a questão do fim do trabalho ainda tinha um certo sex appeal, porque o processo de robotização estava aí a toda, né? Mesmo naquele momento, né, muitos de nós afirmavam, pessoal, essa ideia é maluca, o trabalho é a categoria fundamental. Eu estava fazendo minha tese de doutorado, confrontando com isso, o Ricardo está escrevendo os livros dele, o Zé Paulo, o Carlito, tá certo? Quer dizer, essa patota, a gente nunca teve dúvida disso. Mas naquele momento, com o robô entrando, parecia o Adam Schaff, né? Vocês já leram a Sociedade Informática do Adam Schaff? Tá certo? Veja, o que o Adam Schaff está dizendo? Em 15 anos, a gente vai ter unmanned factories, as fábricas sem homens. O trabalho manual acabou, não vai ter mais operário. Bom, ele escreveu em 85, passados 15 anos. Cadê? Ele está dizendo, hoje já temos no Japão fábrica sem homem. Mentira, ele mente. Nunca teve no Japão uma fábrica, porque não pode ter. E não é questão, ele diz, temos no Japão, não diz onde, nem como, nem quando. Olha, os medievais têm uma expressão ótima, chama flactus vocis.
é quando uma palavra não é nada mais do que arroto. Não tem significado algum. Pessoal, o que se diz de barbaridade é uma loucura. Peguem a tese, a gente vai analisar com cuidado. Peguem a tese do Logichini. Qual é a tese do Logichini? Uma mercadoria tem que ter massa, senão não pode ser mercadoria. Então, como vivemos numa sociedade de informação, que ele teria que provar. Segundo lugar, como a informação não tem massa, não pode ser mercadoria. Portanto, não estamos mais no capitalismo. Pessoal, quem pode acreditar numa barbaridade dessa? Uma aula não é mercadoria, não se compra e não se vende? Então, que ideia que informação não pode ser mercadoria? O processo pedagógico não pode ser mercadoria, isso é uma outra questão. Mas a informação é uma mercadoria quando outra qualquer, para o bem e para o mal. Porque o Marx já alerta isso, esse processo de desmaterialização. Claro, é uma barbaridade, entendeu? Mas as barbaridades, o que eu estou dizendo para vocês é que, na verdade, eu estou convencido disso, tá certo? Que essas teorias erraram redondamente. E aí eu concordo com você, elas têm tudo de ideológico no sentido da intenção oblíqua. Todas elas estavam elogiando o neoliberalismo e a reestruturação produtiva como a superação do capitalismo e a passagem para uma outra sociedade que não seria do trabalho. Numa dessa, os caras fizeram o que fizeram com o mundo. O neoliberalismo veio e fez o que fez no mundo, sem ter nenhuma reação da esquerda forte, organizada. Se passou do estado de bem-estar social para o estado neoliberal com pouquíssimas resistências. E eu estou convencido disso. Em larga medida, esta falta de resistência foi favorecida também pelo predomínio dessas ideologias. Porque, você está perdendo o teu emprego, mas não te preocupa não, cara. Você vai ficar muito mais feliz desempregado que trabalhando naquela fábrica. O pessoal do trabalho material é mais escrachado ainda, né? Porque eles dizem que hoje a gente já vive no comunismo, né? Nas franjas subindo até o trabalho escravo. Nas franjas até o trabalho escravo voltando aí. Não, é uma barbaridade, né? O mundo que a gente vive é de uma desumanidade, né? Paremos por aqui? Tá certo? Olha, 5 minutos antes do prazo, eu teria 5 minutos. Vamos lá. Então, veja, o que eu estava tentando mostrar para vocês, então, é que o trabalho é categoria fundante para o Marx e para o Lukács, porque ele cumpre a função social sem a qual não tem qualquer relação social possível, nenhum complexo social possível, nenhuma formação social é possível. Esta função social é transformar a natureza nos meios de produção e de subsistência sem os quais nenhuma sociedade existe. Então veja, o trabalho é categoria fundante, não é porque ele é primeiro. O trabalho é categoria fundante, não é porque ele surge antes da sociedade. Ele é categoria fundante porque ele cumpre a função social fundante da sociedade. O modo como os homens se organizam para tirar da natureza o imprescindível para a reprodução social, este é o modo esta é a atividade, este é o complexo social, trabalho, que funda toda a sociabilidade. Então você tem o trabalho primitivo fundando a sociedade primitiva, o trabalho do escravo fundando a sociedade escravista, o trabalho do servo fundando a sociedade medieval, o trabalho do operário fundando a sociedade capitalista. Veja, é este trabalho que funda a sociedade. E por causa disso que o trabalho é a categoria fundante. É ele que vai cumprir a função de tirar o homem tirar o Homo sapiens sapiens da sua existência meramente biológica e elevar o Homo sapiens sapiens à existência social, a ser um ser humano, enfim, que nós somos. Muito confuso isso? Tá tranquilo, posso avançar a partir daí. Veja, o que eu queria fazer hoje com vocês é o seguinte percurso: pegar esta relação trabalho como categoria fundante e mostrar para vocês como, em relação à intentio recta, lembra? A filosofia, a ciência, como é que funciona o processo de conhecimento, para discutir com vocês a questão do reflexo. Esta questão do reflexo, quando a gente passar para a reprodução social, vai possibilitar a gente articular o que é a ideologia para o Lukács. E aí sim, tá certo? É possível que haja uma diferença importante entre o Lukács e o Marx. Se avançou ou não avançou, é uma outra discussão. Mas é possível que haja uma diferença em relação ao Marx. O Lukács argumenta que não, tá certo? Mas tem vários lukácianos que argumentam que sim. Zé Paulo, por exemplo, é um deles, Carlos Nelson é outro, né? Então, tem vários caras que falam, olha, neste particular,
o Zé Paulo acha que o Carlos avança, tá certo? O Carlito não tem tanta certeza, mas enfim, tá certo? É provável que aí tenha um campo de alguma diferenciação. Então a minha ideia era fundamentalmente essa. A gente discutia a questão do conhecimento, inevitavelmente a gente deve esbarrar, ainda que rapidamente, na questão do método, ir para a reprodução social, tá certo? E migrar para a ideologia. Se a gente der conta, eu maratona tanto, né? Vocês resistirem, eu também. Vamos lá então? Veja, quando a gente fala de conhecimento, a gente tem que ter clareza que há vários objetos e, portanto, há várias modalidades de conhecimento. Veja, o conhecimento propiciado pela arte, pela catarse estética, certamente é um conhecimento. Mas é um conhecimento que, pelo seu objeto, pela forma como ele acontece, pelas mediações que atuam neste processo, é muito diferente do que acontece em relação à filosofia e à ciência, por exemplo. O que acontece na religião, que certamente é um conhecimento, é muito diferente do que a gente vai ter acontecendo na arte ou nos complexos, alguns complexos valorativos, como por exemplo a ética. Então, quando a gente vai falar do processo de conhecimento, a gente tem que ter uma certa clareza do que exatamente a gente está falando. Eu vou fazer a discussão com vocês porque é mais interessante para a gente e porque é mais importante para essa discussão que a gente vai fazer. Eu vou fazer discussão especificamente daquilo, da intentio recta, filosofia e ciência. Ou seja, aquele conhecimento que tem por finalidade revelar o que o mundo é, tal como o mundo é, e não o conhecimento que tem por finalidade revelar o que nós somos em relação a este mundo, quer do ponto de vista afetivo, quer do ponto de vista valorativo, tá certo? Quer dizer, é um conhecimento mais centrado no objeto existente fora da consciência e muito menos um conhecimento voltado, enfim, às questões afetivas, individuais, etc. Então, o que eu vou falar para vocês hoje tem validade para valer, tá certo? Vocês vão ver que tem analogias possíveis com todos os outros, mas tem validade para valer na ciência e na filosofia. Tranquilo? Então, ó, vamos imaginar uma situação extrema de novo, porque nas situações extremas é mais fácil a gente perceber o que está acontecendo, as mediações ficam mais claras. Mas apesar de ser uma mediação extrema, né, uma situação extrema, está longe de ser uma situação rara. Qualquer um de nós, fazendo uma pesquisa, em algum momento da vida, tocou com alguma situação como essa que eu vou descrever aqui, certo? De uma forma ou de outra. Imagine a seguinte sensação, olha, o cara está, olha lá eu, um belo dia chega no laboratório dele, ele deixou uma experiência em andamento, né? Colocou lá 2 produtos químicos, enfim, numa centrífuga, já viram uma centrífuga? E girando, né? Deixou lá 24 horas, esperando que saísse, sabe lá eu, sulfato de bromo, estou chutando, hein? Nem sei se tem sulfato de bromo. Ele chega lá de manhã, desliga a centrífuga, pega o produto, joga num espectrômetro para fazer análise molecular, maldito cujo, sai um resultado completamente inesperado. Algo assim que ele não tem ideia do que pode ser. Ou seja, toda vez que no processo de conhecimento você tem necessariamente a relação entre uma porção objetiva do mundo que existe enquanto tal e uma porção subjetiva que é o local do espanto. Veja, se a gente não tivesse esta nítida, ontológica separação entre objetividade e subjetividade, de onde que podia vir desconhecido? Se a realidade fosse, ou a identidade sujeito-objeto de Hegel, ou se a realidade fosse as representações, né, do neocantismo de todas as vertentes aí, veja, se a realidade fosse assim, como é que o desconhecido ia entrar na nossa agenda? O desconhecido vem de onde?
Se só existe aquilo, deixa eu contar com vocês, estou sempre contando, está passando pela cabeça. Tem uma grande amiga em Alagoas que resolveu fazer uma pesquisa sobre a representação da violência feminina em Alagoas. Alagoas, vocês sabem, é um dos estados que as mulheres mais apanham, enfim, do Brasil certamente, provavelmente do mundo, da certa apanha para valer, né? É uma certa tradição, né? A coisa é brava, a coisa lá é muito barra pesada, né? Ela é carioca, né? Essa professora é carioca, mora lá muito, mas resolveu fazer uma pesquisa sobre a representação das mulheres em Alagoas. E ela resolveu fazer um estudo, tal como se faz na sociologia tradicional, um estudo de caso. Como é que você estuda a realidade, né? A totalidade é algo inalcançável pela pesquisa. Então, você começa com um estudo de caso. Ela fez uma pesquisa, selecionou uma amostra, né, do que ela chamava, né, das camadas populares, das camadas intelectualizadas, universidade, etc., e das camadas ricas, né, de alto poder aquisitivo. As categorias que ela trabalha são. E aí ela fez as entrevistas, né, e como resultado das entrevistas ela chegou à conclusão que a violência em Alagoas, a violência contra a mulher em Alagoas era mínima, praticamente inexistente, porque as mulheres não reclamavam. O seu marido bate em você? Não, muito raramente, esse mesmo só quando eu mereço. Era assim, sério, eu não estou brincando. Quando ela tabulou a pesquisa, veja, o que obviamente era uma violência não era explicitado nas palavras pelas mulheres como sendo violência. Tanto porque as mulheres, ao dizer que sofriam violência, se sentiam diminuídas, obviamente, professor universitário, microfone, óbvio, né? Como também pelo fato de que, em parte, as mulheres acham que, enfim, apanhar é uma situação, enfim, vem junto com o casamento, né? Vem a geladeira, vem o fogão, vem a casa, vem o dono do marido, vem a surra, né? Então veja, eu não tenho sério. Então ela chegou à conclusão, espantada, tá certo? Que a violência em Alagoas contra a mulher era uma coisa residual. Ele falou, Ruth, como é que pode ser uma coisa dessa? Obviamente tem algo errado. O que tem algo errado? Você está confundindo a realidade, a vida das pessoas, o que as pessoas de fato vivem, pelo que as pessoas dizem que elas vivem. Há uma diferença entre a representação da realidade e o que a realidade é. Se você não levar isso em consideração, e se você não conceder prioridade à realidade, sua pesquisa nunca vai revelar o que o mundo é. Vai revelar o que as pessoas acham que o mundo é. Isso é pouco, né? Veja, se a gente não entender que entre subjetividade e objetividade tem uma diferenciação ontológica. Ontológica significa a forma de ser. Uma coisa é a consciência, outra coisa é o mundo objetivo. Claro que há uma intensa relação entre as duas coisas, mas esta relação não cancela essa diferença. Se a gente não entender isso, veja, a coisa básica de qualquer processo de investigação, de onde vem o desconhecido, some do mapa. A gente não tem a menor condição de explicar. Primeiro, o desconhecido existe. Segundo lugar, não tem nenhuma semelhança com aquilo que a gente conhece. Nenhuma analogia é possível. Eu não sou capaz de dizer desse desconhecido nada a não ser isso. Eu não conheço. Veja, você só está dizendo do desconhecido a situação que você está. Eu não conheço. Se perguntar o que é isso, você vai falar, eu não sei. Percebe que não dá para falar acerca do desconhecido que você não conhece, você não sabe o que é. O máximo que dá para você revelar é a sua situação de absoluta ignorância frente àquilo que é um radicalmente novo, um absolutamente novo. Veja, neste momento, o que dá para você dizer é, primeiro, esse desconhecido é único, eu nunca vi nada igual. Veja, é único porque eu nunca vi nada igual. Em segundo lugar, eu não tenho ideia do que seja. Veja, neste momento, na esfera da subjetividade, este desconhecido, ele é absolutamente singular e ele é absolutamente indizível. A gente não consegue dizer dele rigorosamente nada. O que dá para dizer é a nossa relação em relação a ele. Ter uma ideia do que seja. Bom,
gente, se ele surgiu na vida cotidiana, né? Se ele surgiu na vida, você tem que enfrentá-lo, não tem outra saída. De uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que transformar esse desconhecido em conhecido. Se na sua relação com o mundo, com a realidade, esse desconhecido apareceu, por alguma razão, alguma conexão tem com a objetivação que estava sendo feita. Objetivação, tudo bem? Lembra de onde? Tá? Com a objetivação que estava sendo feita. Se tem alguma relação com a objetivação, tem alguma relação com a necessidade e possibilidade que moveram este processo de objetivação. Então, alguma importância para a vida tem. Mais cedo ou mais tarde, e esse mais tarde pode demorar séculos, a humanidade vai ter que tratar desse desconhecido. Vamos imaginar que seja mais cedo, não seja séculos, tá certo? Se o cara começa a fazer, ele começa a olhar para o desconhecido, e começa a se perguntar, cargas d'água, o que é isso? Ele só tem uma saída nesse momento. Ele tem que começar a buscar analogias com aquilo que ele conhece. O que dá uma curva? Vocês já viram uma curva num espectrômetro? Vocês nunca viram isso? Pô, é legal pra diabo. Você pega um composto químico, coloca numa câmara que esquenta até vaporizar o composto. Aí tem um raio de luz que atravessa a nuvem formada por esse composto, pelo vapor desse composto. E essa luz, ela é uma luz rigorosamente medida, tá certo? Aí quando a luz atravessa este composto, ela sofre determinadas variações. Determinados comprimentos de onda são absorvidos por determinados compostos, e você pode medir essas absorções através de passa por um prisma, abre um arco-íris, e você tem falhas nesse arco-íris. E se você localizar essas falhas com precisão, você pode dizer o composto primário que está lá. Se é carbono, se é hidrogênio, se é boro, se é... Tá certo? É um mecanismo que se utiliza muito para determinar os compostos químicos que você tem em estrela, nuvens estelares. Você pega a luz que vem, decompõe, tá certo? E dá com uma precisão muito grande. É uma coisa assim... a precisão é muito grande, tá certo? É provavelmente a análise molecular mais precisa, o método de análise molecular mais precisa, pelo menos que eu tenho notícia, é muito grande. Então, veja, quando sai um espectrômetro, você tem uma espécie de uma curva, que vai dizer, olha, esta quantidade de luz foi absorvida, esta não, esta sim, esta mais, esta menos, né? Você tem uma curva. E esta curva, você comparando com outras curvas, dá para dizer, ó, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é bório, isso aqui é carbono, isso aqui... Bom, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar a curva do espectrômetro e começar a fazer analogia com outras curvas padrões. Tem hidrogênio, tem carbono, tem bório, tem. E o cara procura e não vai encontrando analogia nenhuma. Veja, o primeiro passo para tentar sair dessa situação, enquanto pesquisador absolutamente miserável, tá certo? É aquele momento que você fala, Deus do céu, vou terminar a pesquisa quando, né? Se for um doutorado, pronto, o meu doutorado sumiu, como é que eu vou explicar isso, tá certo? Veja, o único momento de sair desta situação é você tentar algumas analogias. A questão é, qual analogia? Começar por onde? Se você não tem ideia do que é, você pode começar, pega a tabela periódica, você pode começar do primeiro ao último elemento, você vai começar por onde? O que é melhor fazer? Olha que coisa curiosa. Se vocês já trabalharam em algum grupo de pesquisa alguma vez na vida, ou se vocês já orientaram pessoas de mestrado, TCC, doutorado, etc., há uma clara interferência da personalidade do pesquisador sobre o caminho que o pesquisador vai fazer. Clara interferência, né? No grupo de pesquisa que a gente tinha em Alagoas até pouco tempo atrás, 6 ou 7 pessoas de personalidades completamente diferentes. A trajetória era completamente diferente, né? Você tem aquela pessoa, que é capaz de ler 1.500 páginas num semestre e dar conta das ideias centrais dessas 1.500 páginas de uma forma muito competente. Aquela pessoa minuciosa que vai passar linha por linha, parágrafo por parágrafo, né? Que leva, um semestre para andar 200 páginas. Aquela pessoa que
absolutamente antenada e sabe o artigo que vai sair na próxima revista a ser lançada do outro lado do Canadá, tá certo? E aquela pessoa que está lendo que foi lançada 5 anos atrás e que não quer. Veja, a personalidade é muito diferente. O jeito que as pessoas estudam é completamente diferente. E o jeito que as pessoas vão escrever também é completamente diferente. Você tem um texto calmo, ponderado, acertado. Você tem um texto tenso, amarrado, né? Você tem um texto trepidante, né? E a forma que as pessoas vão expor também, tá certo? Neste momento da investigação, veja, neste momento, por qual analogia começar? Neste momento, a intuição joga um papel incrivelmente importante. Você tem alguns pesquisadores que, pela sua personalidade, conseguem ter intuições mais produtivas que outros. Vocês já ouviram falar no laboratório que tem nos Estados Unidos, da Bell Laboratories? Que a especialidade deles é registrar patentes. Professores pardais, eles ficam inventando coisas, tá certo? O laboratório é inventar, sabe lá um novo chip de computador, inventar a melhor forma, inventar a melhor forma de fazer, sabe lá melhorar a telefonia, tá certo? Eles investem nessa área, eles registram patentes. E você tem alguns cientistas desse laboratório que têm muito mais patentes do que os outros. Olha, eles trabalham do mesmo jeito, no mesmo laboratório, com os mesmos recursos, têm uma formação técnica, científica muito parecida. No entanto, alguns produzem mais patentes do que outros. Por quê? Tá certo? Porque a intuição que eles conseguem fazer são intuições mais produtivas. Se você perguntar por quê, não dá para dizer. Mas é assim. Ao longo de 20 anos, o cara consegue 3, 4 vezes mais patente que os outros. Tem jeito para coisa, nem jogador de futebol, né? Uns tem jeito, outros que não tem jeito, tem técnico, né? Uns tem jeito. Até aqui está tranquilo. Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que no processo do conhecimento, ou seja, no processo da intentio recta, da gente revelar o mundo tal como o mundo é, tá certo? Neste processo, a gente tem até a interferência da personalidade do pesquisador diretamente envolvido, através disso que a gente chama de intuição. Claro que isso está presente na obra de arte, claro que isso está presente na religião, claro que isso está presente na filosofia, tá certo? Na matemática nem se diga, né? Mas, veja, está aqui, ó, a personalidade do indivíduo está aqui. Olha que legal. O cara começa a fazer analogias, e com as analogias, ele começa a descobrir o que a coisa não é. Obrigadão, João. Descobrir o que a coisa não é, e começa, por sorte, descobrir algumas coisas que a coisa pelo menos parece. Olha, não é boro, mas lembra tanto a configuração do boro. Ó, não é ferro e não tem nenhuma analogia com a camada externa eletrônica do ferro, nenhuma. Estou chutando tudo, hein, pessoal? Parece que o cara manja, é porque eu fiz escola de química, tá certo? Que tinha um espectrômetro lá no barato. Veja, o cara começa a descobrir indícios, elementos do que a coisa é e do que a coisa não é. Ele começa a ter a possibilidade de se referir. Olha, eu estou colocando em letra pequena, senão não vai caber. Ele começa a ter como se referir aos elementos simples, tá certo? Aos elementos simples, que ele começa a descobrir por esse processo de analogia. Veja, ele está se perguntando o que é isso. Claro que ele está se referindo à totalidade dessa coisa que ele não conhece. Mas ele não pode perguntar imediatamente o que é isso na sua totalidade. Ele começa a procurar, enfim, propriedades. Olha, lembra tal elemento, não lembra tal elemento, conduz energia elétrica, não conduz energia elétrica, ele tem tal taxa de dilatação quando eu esquento, quando eu esfrio, a 0 graus como é que ele se comporta, né? A 100 graus como é que ele se comporta, a 1000 graus como é que se comporta. Veja, ele começa a testar para ver se ele começa a achar propriedades. E toda vez que ele determina uma propriedade que a coisa não tem, claro que ele está descobrindo alguma coisa acerca desta coisa. Ó, não é isso, não é aquilo, né? E isso vai dando dicas para ele. Olha, certamente não é um ser vivo,
Isso aqui é um elemento químico pesado, ele não é um hidrogênio, não é um hélio, não é um sódio, você está mais para saber lá, urânio, estrôncio, né? Está na outra ponta da cadeia periódica, ele ainda não sabe dizer exatamente o que ele é, mas ele vai juntando propriedades, até que chega num determinado momento, que ele tem a rigorosa certeza que ele está vendo um novo elemento químico que nunca tinha sido identificado na natureza antes. Veja, quando ele descobre, através da combinação destes elementos simples, quando ele descobre que ele está tratando com um novo elemento químico, quer ter, né, pessoal? Uau, né? Passou um elefante aí, né? Quando começou, eu tive a nítida sensação, uau, né? Alguém passando mal, né? Visão de ventre é besteira, né? Vamos lá. Veja. Quando ele descobre que ele está tratando com... Está gravando, pior é isso, né? Esqueci. Vou nem poder dizer mentira na turma depois. Veja, quando ele descobre, pessoal, que ele está tratando de um novo elemento simples, a pesquisa deu um salto. Veja, enquanto ele está só com os elementos simples, ele só é capaz de dizer, olha, tem tal condutividade elétrica, se comporta assim, tem esta propriedade. Quando ele diz, olha, é um novo elemento químico, ele está dizendo, estes elementos simples, estas propriedades, se relacionam numa totalidade que resulta num elemento que nunca ninguém tinha localizado antes. Veja, pela primeira vez, ele é capaz de tratar com a totalidade do objeto que ele está estudando. Tranquilo? E ao tratar da totalidade, veja, ele está tratando de cada elemento simples, que ele já conhecia, mas ele está pela primeira vez sendo capaz de relacionar esses elementos simples entre si. Ou seja, ele está tratando das características que este novo elemento tem e das inter-relações que esses elementos, que esses elementos simples, essas características mantêm entre si. E ao tratar da totalidade, ele é capaz, pela primeira vez, olha, de dar um nome ao novo elemento. Deixa de ser um singular invisível e passa a ser agora, veja, uma totalidade que se eleva a conceito. Você pode dar nome, ela tem propriedades. E a partir deste momento, você pode estudar cada uma dessas propriedades no interior desta totalidade. Você fala, olha, tem uma condutividade elétrica de tanto, aí tem esta propriedade, espera, com essas propriedades aqui, esta condutividade está estranha. Mede, vai ver, tá bom, não é exatamente essa, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Sim, mas se é isso, então, olha, ele deve ter uma camada de elétron assim ou assado. Vai lá, chega na camada de elétron. Veja, você começa a investigar de uma forma muito mais rica e muito mais complexa alguns elementos que você já tinha descoberto antes. E claro, você descobre outros novos. Tranquilo? Veja, na medida em que isso aqui acontece, você encontra novamente com alguns elementos desconhecidos. É um novo elemento, aí você tem que perguntar, pera, ele surgiu como? Eu misturei isso com aquilo, coloquei numa centrífuga, sempre que a gente fez isso, dava naquilo, por que que hoje deu em algo diferente? Descoberto o que é, você tem que explicar a gênese, você tem que descobrir a gênese, tem que descobrir a história deste processo, tá certo? Então, ao fazer isso, você produz um novo desconhecido. Novamente, você vai começar a trabalhar com analogias. Só que agora não é a partir, digamos assim, da pura intuição.
Você já tem um elemento, você tem propriedades, você tem dicas de por onde ir. O objeto está te dando sinalizações de por onde prosseguir. De tal modo que o processo de conhecimento continua. Ó, a gente sempre, na vida cotidiana, costuma chamar os objetos objetivos externos à consciência de coisas concretas. E a gente normalmente identifica o concreto com aquilo que a gente tropeça. Porta, mesa, né? Lembra? No primário, substantivo concreto, substantivo abstrato. E a gente, na maior parte das vezes, considera a esfera subjetiva como o reino do abstrato. Isso não é falso, não é absolutamente rigoroso, correto, mas não é falso, certo? Inteiramente falso, pelo menos. Agora, tem um outro uso que se faz de abstrato e concreto, que vem da tradição hegeliana, que o Marx recupera, que o Gramsci e o Lukács recupera, que o Messaros recupera, que faz uma confusão dos diálogos, mas que a coisa é relativamente simples. Veja, o Hegel definia o abstrato como aquilo que é carente de determinações, e o concreto, aquilo que é pleno de determinações. Veja, o Hegel está pensando no desenvolvimento do espírito ao longo do tempo, tá certo? O Geist em si, que evolui para o Geist para si. Então, para ele, a ideia abstrata é a ideia carente de representações, e a ideia concreta é a ideia plena de representações. O Marx recupera para dizer o seguinte: olha, este singular indizível é um conceito abstrato. É um conceito abstrato porque é carente de representações. Carente de determinações. A gente não tem ideia do que ele é. A gente não pode dizer o que ele é. Então, por causa disso, veja, este singular aqui, olha, ele é uma ideia, um conceito abstrato, porque ele é carente de determinações. Através desta catança de elementos simples, até que a gente consegue dar o salto para a totalidade. Quando a gente faz isso, esta totalidade passa a ser agora um conceito, uma ideia plena de determinações. Então isso aqui vai ser um universal concreto. Veja, isso que eu estou colocando aqui muito rapidamente é uma síntese grosseira do caminho de ida e de volta que o Marx discute no início dos Grundrisse, tá certo? Enfim, como é que um método na economia política. Ele discute muito mais do que isso, tá certo? Tu faz uma coisa rápida, um resumo um tanto quanto grosseiro. O que eu estou interessado em mostrar para vocês é este caminho de ida do abstrato aos elementos simples, e o que o Marx vai chamar o caminho de volta de uma totalidade com alguma determinação para uma totalidade cada vez mais rica em determinações, de universal concreto a universal cada vez mais concreto. Este caminho de ida e de volta se impõe à consciência humana, é obrigatório à consciência humana. Não é porque a consciência humana só pode funcionar assim. Não é porque a consciência humana tem um formato à la Kant, lembra? A razão humana tem dentro de si os conceitos a priori de espaço e tempo e organiza as sensações no espaço e no tempo, e por causa disso, então, o Kant, né? A realidade nada mais é do que uma imagem do real criada pelos olhos, pela consciência humana, tá certo? Veja, o Marx, o Lukács, o Gramsci, o Messaros, não tem nada a ver com essa ideia. Porque eles vão dizer o seguinte: sabe por que a gente tem que sair do singular abstrato ao universal concreto? E este é um caminho imposto a nós, porque o mundo é uma totalidade. Qualquer objeto que a gente esteja estudando, ou seja, desde o objeto mais singular até o objeto mais universal,
qualquer objeto que a gente esteja estudando, qualquer que seja ele, necessariamente é um objeto que tem dentro dele a relação entre o universal e o singular, e que tem dentro dele a relação entre a essência e o fenômeno. Vou pegar cada uma delas. Veja, quando a gente toca com um novo elemento químico como algo rigorosamente desconhecido, a gente toca com a totalidade do elemento químico. Você não toca com a cor dele só, você toca com tudo, está ele na tua frente. O fato de você ter que sair catando elementos simples não é porque este elemento desconhecido é uma criação pós-moderna de instantes fugazes. Não é isso. É porque a gente não tem como começar o processo de investigação diretamente pela totalidade. Você começa necessariamente fazendo questões pelas determinações singulares que o determinam. Conduz energia elétrica, não conduz, a tal temperatura faz assim, faz assado. Não há outro caminho de investigação. Você começa buscando os elementos simples, você começa buscando as características singulares. Veja, não é porque isso aqui não é uma totalidade, mas é porque é o único jeito que a consciência tem de ter acesso a essa totalidade. Todavia, se você só descobrir elementos simples e não der este salto para a totalidade, você não conhece rigorosamente nada. Você é capaz de dizer, ó, não sei o que é, sei que funciona assim, assado, mas não tem ideia do que é. O que significa, veja, que o processo de conhecimento ainda está nos seus primórdios, avançou muito pouco. Mesmo que esse primórdio dure séculos, avançou muito pouco. Quando se dá o salto e você é capaz de dizer, isto aqui é um novo elemento, você começa a trabalhar com a totalidade que este elemento de fato é. Isso não significa que você está abrindo mão da singularidade. Você continua trabalhando cada uma das suas características singulares, mas agora nas inter-relações que mantém entre si, como parte de uma totalidade que você agora conhece. Isso é que possibilita você chegar ao universal concreto. O que é o universal concreto, pessoal? O universal concreto é o reflexo na consciência deste elemento que existe fora da consciência. Quanto mais acurado for este reflexo, melhor, de melhor qualidade é o conhecimento. Mas tem uma outra questão. A categoria do reflexo é uma categoria absolutamente inadmissível por todas, vou falar curto e grosso, por todas as correntes filosóficas burguesas, todas, porque confere de uma forma imediata e inapelável prioridade ao objeto. A ideia é que no processo de conhecimento, ciência e filosofia, no processo de conhecimento, a gente tem que correr atrás da realidade, a gente tem que entender o que a realidade é. Isso é absolutamente o oposto de toda e qualquer corrente idealista. Pode pegar o que vocês quiserem, o neocantismo, o neopositivismo, a fenomenologia, pode pegar o que vocês quiserem. Então, a ideia do reflexo, ela é problemática no campo marxista, porque ela foi apropriada pelo stalinismo, que fez dela uma barbaridade. Mas ela também é inadmissível pela ideologia dominante, porque ela confere de uma forma clara a prioridade ao objeto. Trata-se de conhecer não o que o objeto é para mim, mas trata-se de conhecer o que o objeto é em si. Quando isso vem para as ciências sociais, para a ideologia que quer justificar este mundo, esta ideia é absolutamente inadmissível. Se vocês pegarem, por exemplo, o Negri, Antônio Negri, né, que está meio que na onda, trabalho material, etc. Se vocês pegarem Antônio Negri, ele vai dizer com todas as palavras. O Grundrisse é muito melhor. Os Grundrisse, você sabe, são os rascunhos, né, que o Marx escreveu para o Capital. Um dos rascunhos. Os Grundrisse são muito melhor do que o Capital, porque o Capital é uma obra objetivista.
Nos Grundrisse, você tem uma leitura subjetivista. Claro que o que ele está dizendo não é verdade. Os Grundrisse não tem nada de subjetivismo. Mas como os Grundrisse são rascunho, e como Marx está numa fase ainda de elaboração teórica, a precisão dos conceitos é muito menor do que a gente tem no Capital. Então, de algumas frases do Grundrisse, você tira as barbaridades que o Negri quer tirar. Do Capital você não tira, não. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dizer que os Grundrisse são mais importantes que o Capital, porque o Capital já é uma obra da degenerescência do Marx. Percebe? Por quê? Porque no Capital, a prioridade está aqui. Vale o que as relações sociais são, não o que nós pensamos delas. O que nós pensamos delas tem uma enorme importância, porque determina como nós vamos agir face a elas na vida cotidiana. Mas elas têm uma dimensão objetiva inapelável. E se a gente não for atrás dessa dimensão subjetiva, dançamos. Nós estamos fazendo teleologia em cima de sonho. Nós estamos fazendo pré-ideações, não em cima de necessidades e possibilidades reais, objetivas, mas em cima de necessidades e possibilidades que nós imaginamos existir. Percebe? Então, a categoria do reflexo, eu volto a dizer para vocês, é uma categoria que foi muito espizinhada, por um lado, com alguma razão, porque eu volto a dizer, né, este marxismo oficial stalinista destruiu o que ela tem de dialético, porque, vamos dizer, esta crítica é correta. Agora, ela também é inadmissível na academia, ela foi tão combatida não só pelos marxistas, porque ela é materialista na sua essência, percebe? Ela confere prioridade ao objeto. Veja, o que é o reflexo do Marx? O reflexo do Marx não é o reflexo do espelho. Não é isso. O reflexo do Marx é, veja, uma atividade da consciência. Os homens, tendo ou não consciência, fazem isso, quando estão fazendo ciência e filosofia. Agora, tendo consciência, há a possibilidade de você fazer uma reflexão metodológica acerca do que você está fazendo. Ou seja, você pode investigar quais as analogias que estão dando mais certo. Qual tipo de investigação, qual tipo de procedimento que funciona mais para este problema, para aquele problema, para essa área do conhecimento, aquela área. Veja, você pode sistematizar as experiências passadas, de tal forma que você possa, então, encontrar mais rapidamente o caminho mais favorável para a investigação. Isso é a metodologia. É ajudar a gente a transformar o desconhecido em conhecido. Veja, tudo isso para dizer para vocês que o reflexo é tudo menos o reflexo do espelho. O reflexo é uma atividade da consciência e na medida em que a humanidade vai avançando, é uma atividade consciente. Os homens refletem acerca dela. E esta reflexão é a metodologia. Por causa disso, pessoal, que do ponto de vista ontológico mais geral, a existência determina a consciência. A gente tem que, do elemento simples, do singular abstrato ao universal concreto, não é porque a gente gosta ou a gente queira, mas porque o mundo é uma totalidade de universais e singulares, né? De universais, sínteses de singularidades partícipes de universais e desta relação entre fenômeno e essência. Como o mundo é isto, então esta tem que ser a forma de pensar. E como o mundo é isto, então o universal concreto que a gente tem na consciência corresponde ao mundo no qual a gente vive. Nesse sentido que a existência determina a consciência, nós pensamos em larga medida o que nós vivemos. O que vale dizer que nós somos o que nós vivemos. Então, quando você diz que a existência determina a consciência, não quer dizer que a consciência não faz nada. A existência só pode determinar a consciência porque a consciência só pode servir aos homens como momento da pré-ideação para transformar a realidade que tem que ser transformada, só pode servir aos homens se for capaz de revelar o que o real é. Percebe? A existência determina a consciência porque a conexão ontológica entre essas duas esferas é o trabalho.
teleologia, objetivação, exteriorização, novo objeto, produção de novas necessidades subjetivas e objetivas, novas possibilidades subjetivas, processo de construção dos complexos valorativos, ciência, filosofia, arte. Olha, isso tudo é que faz essa relação aqui. Diga. Todo esse processo aí é um caminho. Você já colocou que nós somos o meio social que a gente vive. Mais ou menos isso. Para você pensar na ideia de ruptura, olha, só pode ser depois que você percebeu esse universal concreto, pode ser da... Veja. O problema é qual ruptura a gente está se referindo. Todo mundo entendeu a pergunta dele? Capciosa, como sempre? Claro que não é capciosa, né? Depende de que ruptura a gente está pensando. Veja, a ruptura do modo de produção primitivo em direção ao escravismo foi feito sem ter nenhum nível de consciência do processo histórico que eles estavam envolvidos. Se a gente pegar a passagem do escravismo para o feudalismo, é pior ainda, tá certo? Ali é o caos. Se tem um momento que a humanidade viveu uma crise estrutural brutal, sem ter ideia do que estava acontecendo, foi nessa passagem. Não teve sequer um pensador, ainda que muito marginal, que tenha tocado no problema fundamental, tá certo? Ali a humanidade perdeu da realidade 10-0, né? Os caras não viram de onde vinha a bola para entrar no fogo. O primeiro momento que a gente vai ter alguma consciência do que está acontecendo, num momento de ruptura, vai ser na passagem do feudalismo para o capitalismo. Veja, no momento em que o capitalismo já está realizando a sua acumulação primitiva, quer dizer, que o mundo já é de algum modo capitalista. A consciência, veja, se o mundo já é capitalista a partir de 1500, 1600, tá certo? A consciência vai surgindo a partir daí. O primeiro momento que a consciência se propõe como um projeto de transformação radical vai ser com Marx. E o argumento do Marx é o desenvolvimento do capitalismo é de tal ordem que o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas não destrói os pressupostos do próprio capital. Então, ou você tem uma intervenção consciente da humanidade, saindo da pré-história para a história, ou babau. Então, veja, depende de que ruptura. Eu acho que a gente volta a discutir isso mais para frente, mas depende de que ruptura, diga. E tem a ruptura no plano individual, da constituição dos indivíduos, tá certo? Chega lá, diga. Eu quero dizer o seguinte, que depois essa questão da consciência, se a consciência é o reflexo desse desconhecido, né, que seria essa dimensão objetiva da realidade, isso pressupõe que a realidade ela está em movimento. Entretanto, a consciência que você vai ter dela, né, quer dizer, descobrir esse desconhecido, ela passa a ser uma consciência, digamos assim, retardada em relação a esse movimento. Mas aí pintou uma questão para mim, né? Por quê? Porque aí até que deu exemplo, né? Quer dizer, você colocou, quer dizer, de repente há todo um processo de ruptura do modo de produção escravista do modo de produção feudal, né? E que os homens não tomaram consciência disso. Como agora, nesse momento que a gente está vivenciando, né? No início desse milênio. Quer dizer, há toda uma mudança nessas relações, quer dizer, seria bem na relação de produção, mas no desenvolvimento dos meios de produção, né, a partir de uma acumulação flexível, só para você entender. Mas a gente só vai tomar consciência desse processo quando o processo já se deu. Se é que o real é o desconhecido, entende? Mas aí, veja bem, como é que eu vou fazer? Aí eu volto para aquela questão inicial que você estava tratando ontem, que a gente só consegue transformar, né, quer dizer, o trabalho aí como esse elemento central, a transformação vai se dar exatamente por quê? Porque na medida em que eu me relaciono com a natureza através do trabalho, eu a modifico. Entende? Então eu queria entender um pouco esse processo da modificação do real a partir de uma consciência. Então aí a consciência também ela passa a ter um papel também fundamental. Em que sentido? Porque ela, a partir dela você consegue ver a realidade e transformá-la. E se antecipa a realidade. E se antecipa, e aí... Então, você já respondeu sua pergunta. Sim, mas aí
tá meio assim dicotômico na minha cabeça. Não, são duas coisas. Veja, na medida de objetividade e subjetividade são duas dimensões relacionadas, obviamente, porém distintas, você tem alguns fenômenos que surgem primeiro aqui que a gente vai conhecer depois. Isso não cancela que em determinadas relações você construa na consciência antes de construir na prática. A coisa não tem nenhum problema, não tem nenhuma dicotomia. A natureza continua existindo, ela tem a história dela. O ser social continua existindo, tem história. Essas duas coisas estão relacionadas. Alguns eventos surgem na natureza primeiro e a gente corre atrás para entender. Outros momentos a gente constrói um machado na cabeça antes de construir na realidade. Não tem nenhuma dicotomia. O fato dos homens agirem sobre a realidade não quer dizer que toda a realidade seja criação humana. O fato de toda a realidade não ser criação humana não quer dizer que os homens não possam agir sobre a realidade. Não tem nenhum problema aí mais grave. Tem a natureza que não é o construto humano e tem o ser social que é, e tem a relação dos dois. O trabalho é a categoria fundante dessa relação. Melhorou? Diga. Em relação à questão sobre o modo de produção, as formações sociais, e essa consciência em relação ao agricultura, é nesse sentido que afirma que o capitalismo seria a primeira formação social pura e o comunismo seria o fim da história. Perfeito. Matou a charada, é isso mesmo. Eu não vou entrar para explicar, porque é uma pergunta, enfim, de quem está estudando no CACS, tá certo? Mas depois eu, tá? Mas é isso, exatamente essa ideia. Eu acho que esclarecendo um pouco mais essa questão, porque muitas vezes as pessoas veem o objetivo subjetivo totalmente separado. E a questão das coisas, dos fenômenos que estão em movimento, muitas vezes leva a esse pensamento do que a consciência é, abre aspas, retardada. Mas, como a realidade está em movimento e a consciência também está em movimento, muitas vezes essa própria consciência ultrapassa, digamos assim, a velocidade do movimento do fenômeno, podendo permitir criar algo novo. O perigo é pensar que esse algo novo surgiu totalmente da cabeça. Aí a gente esqueceria que esse desenvolvimento é reflexo da análise dos elementos simples que estavam na realidade. Então é um processo dialético mesmo, tá certo? De movimento, tanto a realidade quanto a própria consciência. Tendenciosamente, pelas próprias especificidades das relações sociais, a maioria dos homens tem um pensamento retardado em relação à compreensão dessa realidade. Mas muitos outros, não, pela própria intuição, pela própria capacidade de analogia, conseguem prever, conseguem ir mais à frente do que essa própria realidade. Não, é porque a minha questão era a seguinte, por exemplo, quando o Marx ele diz que a realidade é rebelde, alguma passagem dele, não me questione, se eu dizer que o Marx não disse. Se você cita um autor, eu vou trazer, eu trago para o senhor amanhã. Mas o senhor mesmo falou, a realidade ela existe independente da consciência que eu tenho dela. É nesse sentido que eu estou falando, entende? Isso está lá no Marx, você encontra isso. Certo? Então o que eu estou te dizendo é o seguinte, se a realidade ela existe independente da ideia que eu faço dela, né? Quer dizer, que seria esse desconhecido, aí eu estava querendo entender esse processo, sabe, dos seres humanos, eles poderem conduzir a sua própria história através também dessa consciência, né? Que vem a questão do projeto, vem a questão de uma outras coisas. Eu fiquei meio, sabe, não é que eu esteja separando, entendeu? Eu acho que o Marx fala. Mas é trabalhar melhor essa questão da determinação de que os homens fazem história. Entende? Quer dizer. Mas olha, uma coisa, outra coisa. Não, então vamos lá. Você tem o desenvolvimento do universo, da natureza, antes que apareça a consciência. Então, a matéria é anterior à consciência, muito anterior à consciência. Ela existe independente da consciência. É a consciência que não existe independente da matéria. Se você não tiver mundo objetivo, não tem mundo subjetivo. Mas nesse sentido, a realidade da consciência não pode ser mais rápido que a realidade. Calma. Pessoal, não é uma questão de mais rápido. Porque aí, veja, se a gente colocar assim, a consciência tanto pode ser mais rápida quanto mais lenta. Por exemplo, eu posso pensar na categoria do infinito, no universo que tudo indica que é finito.
Tá certo? Então, aí a consciência é mais do que a matéria. Nesses termos a coisa não vai funcionar. A questão é o seguinte, veja, você tem uma porção da natureza, uma porção do mundo objetivo, que é a natureza, que não é criação humana, e que é anterior à consciência. Você teve o Big Bang, o desenvolvimento das galáxias, das estrelas, dos planetas, na Terra, o desenvolvimento da vida, até surgir a consciência, foi muito tempo, bilhões de anos. A consciência é tardia em relação à matéria. Isso é um fato. Outro fato, os processos naturais, eles continuam em desenvolvimento. O mundo natural, ele continua a sua história. Então, o novo, na natureza, continua sendo produzido. Isto, em nada se contrapõe ao fato de que a forma do homem interagir com a natureza para tirar os meios de produção e de subsistência que ele precisa, implica necessariamente que ele constrói na natureza, na consciência, antes de transformar a natureza. Veja, não tem contradição nenhuma. O fato da gente pensar um machado que é feito de madeira e pedra e constituir o machado aqui, significa isso, quer dizer que a consciência tem força material na vida dos homens. Cria produtos e relações sociais objetivas que não existiam antes. E nesse sentido, transforma a natureza num sentido que a própria natureza não se transformaria nunca. A natureza não queria produzir machados. Percebe? Uma coisa não está em contradição com a outra. Eu acho que o problema que vocês estão fazendo referência é um outro problema, que é o seguinte, veja, quando você tem o aparecimento do desconhecido, esse desconhecido, primeiro, por ser desconhecido, ele não poderia ser antecipado na consciência. Você não pode deduzir o desconhecido que ainda não existe. Segundo lugar, veja, segundo problema, existem alguns eventos na sociedade que a gente só consegue conhecer a posteriori, e a gente vive isso cotidianamente. Um namoro, a gente sabe como começa, imagina como evolui e não tem ideia como termina. Não é assim? Uma greve, a gente sabe quando começa e Deus do céu quando é que termina. Já tem um certo padrão, né? No nosso caso das nossas greves. Mas enfim, tá certo? Veja, é uma revolução. Então, um jogo de futebol. Você tem diversos eventos sociais que a gente só vai ser capaz de conhecê-los a posteriori. Por quê? Porque eles não existem ainda. Como é que você pode conhecer um jogo de futebol que não aconteceu ou que está em andamento? Como eles não existem ainda, eles estão sendo criados ou vão ser criados, não dá para a gente conhecer o que não existe. Então veja, essa questão de como é que conhecimento e objetividade se relacionam através do reflexo, veja, tem muito a ver de qual objeto se trata. Não há uma regrinha, um modelo ou digamos assim, um padrão rigorosamente universal que cabe em todos os casos. Alguns eventos da sociedade a gente consegue até prever que vai acontecer. O desastre em New Orleans, lembra que inundou tudo com furacão, etc, etc. A Scientific American publicou, logo depois que teve aquela catástrofe toda, republicou um artigo de 15 ou 20 anos atrás, de um conjunto de pesquisadores norte-americanos da Universidade do Texas, ou Flórida, coisa que vale, dizendo, olha, vai acontecer um desastre por causa disto, a hora que passar um furacão ou tiver uma ressaca mais forte, esse negócio vai desandar. Veja, é uma tragédia prevista, previsível. Então, dependendo do objeto, do caso, etc., as antecipações são possíveis. Sabe como são possíveis? Você prevê o dia que vai ter, ou tal, semelhante, analogamente, como é possível se prever um eclipse lunar, por exemplo. Outros eventos, como eles ainda não existem, a gente só pode conhecer a posteriori. Veja, isso não tem nenhum problema, tá certo? Nenhum problema nessa relação entre a natureza, que não é uma criação humana que continua existindo, e a subjetividade do mundo dos homens, que são criações humanas que continuam existindo. Não tem nenhum problema.
Não tem nenhuma dicotomia. Agora, você tem objetos que requerem processos de conhecimento diferenciados, com metodologia, procedimentos, que vão dar um conhecimento diferenciado. Mas em ambos os casos a realidade está determinando. Necessariamente, quando se trata da intensio recta, necessariamente a realidade que determina. Necessariamente. Cai no idealismo, né? De achar que é Claro, senão vão para o idealismo. É porque pensar que a consciência cria o real é uma ilusão. Assim, a gente baixaria uma elucubração teórica para a gente fazer a revolução. Claro. E veja, é uma coisa curiosa. O idealismo, se a gente pegar o idealismo clássico, quer dizer, se você pegar Kant, se você pegar Hegel, veja, o Kant afirmava textualmente que a objetividade é uma criação da subjetividade. Afirmava textualmente. Mas com isso ele não quer dizer que o mundo não exista. Ele vai fazer um baita esforço para provar que existe uma dimensão intersubjetiva, portanto, fora das nossas subjetividades que nos relacionam. E que tem um mundo da prática que requer a atividade humana para consertar o mundo. O Kant era um cara que queria consertar o mundo. Ele viu o mundo caindo pelas tabelas, ele quer colocar o mundo de pé. Veja, a preocupação política do Kant, para ser bem, tá certo? Era explícita. Ele quer uma outra ordem capaz de evitar a decadência moral que ele está vivendo. O Hegel, a mesma coisa, ele está cantando a Revolução Burguesa. Este idealismo decadente, perreca, tá certo? Decaído que a gente conhece hoje em dia, tem nada a ver com o idealismo clássico. Essa ideia das representações, que o mundo é o que os sujeitos pensam dele, e que, portanto, não importa o que o mundo é, importa o que os sujeitos pensam dele, isto não tem lugar em qualquer grande idealista. Tem lugar nesta... Vocês já leram um texto do Lukács que é fantástico, chama A Decadência Ideológica da Burguesia, mas tem um título antes, como é que chama? Você lembra, Manuel? Como é que é? Marx e a decadência ideológica da burguesia. Vocês nunca leram esse texto? Vocês têm que conseguir para vocês, na internet, vocês conseguem dar download, em vários sites tem, tá certo? O Lukács recupera aquela ideia que o Marx tem, que a partir de 1848 a tarefa histórica da burguesia está completa, e ela se transforma numa classe essencialmente contra-revolucionária. E que a partir desse momento ela é capaz de produzir conhecimentos no sentido de singular, você consegue catar elementos simples, mas você não consegue mais generalizar esses singulares para produzir uma concepção de mundo que faça jus ao avanço do conhecimento que está acontecendo. Então, você tem cada vez mais que inventar teorias acerca do mundo que possibilitem você trabalhar instrumentalmente com o conhecimento que você adquire, mas que não possibilita você elevar esse conhecimento à crítica do mundo burguês. Veja, este idealismo contemporâneo cumpre esta função. Ele serve para a gente fazer pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral, serve para tudo isso, tá certo? Para se fazer, sabe lá né? Pegar a ciência, desenvolvimento científico, produzir tecnologia, para produzir mais capitalismo, mais destruição humana, mais alienação, serve para isso. Mas você não consegue tirar dos conhecimentos científicos, generalizar o suficiente, por exemplo, para combater os preconceitos religiosos, né? Esse renascimento da religiosidade, das seitas, da forma mais absurda. Você não consegue tirar. Então, essa ideia, tá certo, que a consciência criou o mundo, é uma ideia muito presente na academia contemporânea por este idealismo burguês e decadência. Porque os grandes idealistas burgueses, mas da época que a burguesia era revolucionária, nunca disseram uma barbaridade dessa. Nunca. Quem, imagina, se Kant, Hegel, vai negar que o mundo existe? O problema deles é transformar o mundo. Esta é a questão. Agora, como a gente vive neste momento de relixência geral, né, de decadência geral, veja, o idealismo que a gente aprende não é nem o idealismo dos clássicos, é o idealismo, tá certo, mais perreca possível. Então eu estou tentando fazer essa intervenção, mas para salvar os clássicos. Uma coisa é Kant e Hegel, outra coisa é neocantismo, fenomenologia contemporânea, teoria das representações, tá certo? Que aí é uma... tá certo? É de fato relixência mesmo, né? Não tem que subir. Tanto é assim que você tem uma teoria substituindo a outra a cada 5 anos, quando dura muito tempo, né? Quando é a cada 2 anos, a cada semestre, né?
Não, surgiu um cara, pesquisa participativa, vamos lá, bicho, né? Pronto, cadê pesquisa participativa? Onde é que está? O que resultou disso, certo? A gente vai ficando velho, vai ficando mais irritado com essas coisas, não tem mais paciência, né? Tranquilo? Veja, o que eu queria fixar, então, é que esta relação entre subjetividade e objetividade, isso, tá certo? Que tem o seu fundamento no trabalho, na necessidade da gente conhecer a realidade para poder transformá-la, segundo as necessidades e possibilidades objetivamente dadas. Veja, isso é que faz com que a razão humana tenha que trabalhar neste caminho de ida e de volta, e é isso que possibilita que a gente reflita na consciência o que o mundo é. Tranquilo? Perguntem, se quiserem perguntar é agora, porque daí nós vamos para a reprodução brum. Eu queria falar sobre o universal concreto. Se eu falar. Seria o mesmo que particularidade como singularidade? Ah, putz, essa pergunta é legal. Essa pergunta é legal. Vou pegar mais um gole d'água. Ó, a história é o seguinte. Quando se descobriu no Brasil, ou pelo menos quando teve um impacto maior no Brasil, a estética do Lukács, ele tem um capítulo que chama A Lógica da Particularidade, no 4º volume da estética, que tudo quanto é lukáciano no mundo, vai em cima dele, tá certo? E a discussão que o Lukács faz é interessantíssima. Ele vai dizer, a particularidade é o local da concreção. O singular tende a ser abstrato, o universal tende a ser abstrato, mas o particular, ele tende a ser o concreto. Veja, isso está dentro de uma obra de arte chamada estética. Se esquece que ele está falando da estética, tá certo? E, cara, veja, eu estou dizendo isso porque Chazin foi o principal cara que fez isso, tá certo? E gerou na gente, em mim, no Ricardo, enfim, nos lukácianos todos que a gente estava ao redor dele naquele momento, e outras pessoas também, gerou esta impressão, o particular é o concreto. Eu diria que deu um certo fetichismo da particularidade. Pessoal, não é assim o mundo. Veja, o capital, ele é concreto para valer na sua universalidade. As suas categorias, tá certo? O tempo de trabalho socialmente necessário, a queda da taxa de lucro, as suas tendências mais essenciais. Portanto, onde ele é mais concreto, é no capital enquanto um todo, no capital social total, que o Marx diz. A gente não vai encontrar isso no capital de cada empresa necessariamente. A relação entre valor e preço, você não vai encontrar em cada mercadoria. Você vai encontrar no mercado, na totalidade do mercado, na relação de todas as mercadorias, tá certo? Dos seus valores com todos os seus preços. Aí sim você vai encontrar. Mas nos casos singulares, você tem variações, às vezes muito grandes, dessas leis gerais. Então veja, o capital ele é concreto para valer, ele tem força para valer, ele determina a nossa história para valer enquanto universal, não enquanto singular e muito menos enquanto particular. Não seria impossível. Oi? Senão seria impossível a pessoa romper. Além de tudo, tá certo? Veja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que aquele texto do Lukács fazia referência à obra de arte. Na obra de arte, sim, o particular é o concreto, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas isso não é válido para toda e qualquer relação social. Eu acho que nós, lukácianos dessa geração, mais próximos ao Chazin, a gente caiu num certo fetichismo da particularidade. Que naquele momento, enfim, era uma descoberta, talvez, foi uma descoberta que teve perna curta, tá certo? Rapidamente as coisas começaram a demonstrar que não é assim, né? Certo? Demorou muito tempo as coisas, enfim, basta passar pelo capítulo do Hegel na ontologia, você começa a perceber que as coisas não são boas. Aí quando você vai trabalho, reprodução, aí não sustenta mesmo, tá certo? Diga. Mas no estudo de um objeto, se entendendo a totalidade como síntese de múltiplas determinações, universal concreto. Isso. Aí, compreendendo a particularidade desse objeto como a universalidade singularidade universalizada, eu posso... Pode, claro, veja, sem nenhum problema. Ela está perguntando o seguinte, mas e se eu pegar um objeto, um estudo de casos, tá certo? Eu pego um objeto que faz parte do universal,
que não é universal, é um caso dentro da sociedade, mas faz parte de um universal, e ao mesmo tempo, enquanto caso, ele compõe uma totalidade, ele tem uma série de elementos que se articulam numa totalidade que garante a ele uma identidade diferente dos outros. Ele é um fenômeno diferente dos outros, ao mesmo tempo que faz parte de toda... Claro, não tem nenhum problema. O que não se pode perder nestes casos é a relação entre o particular e o universal. Tá certo? Quer dizer, o universal sempre, a totalidade é o momento predominante, sempre, tá certo? Nem sempre, né? Na maior parte das vezes, a totalidade é o momento predominante, etc. Quando é que a totalidade não é o momento predominante? Quando você tem a Revolução, por exemplo. Imagine a seguinte situação, tá certo? Um estudo de caso da queda da Bastilha em julho de 1789. A Revolução não tinha acontecido ainda, caiu a Bastilha, tá certo? Vê, se você fizer um estudo de caso, puro estudo de caso, você vai constatar o quê? Que há uma anomalia em Paris, que o resto da Europa continua tal como era. Tirada a história, tirada a relação singular-totalidade, qual seria a previsão do que vai acontecer? Esta anomalia vai ser rapidamente trazida para a América, o resto que tem lá na Europa. Só que esta anomalia era o aparecimento de uma nova essência, trazida pela revolta popular, e esta nova essência é a sociedade burguesa madura na França. Então, apesar de ser singular, o momento predominante está aqui, não estava na totalidade da França naquele momento, percebe? Então, tem que tomar um certo cuidado, tá certo? Na maior parte das vezes a totalidade é o momento predominante, mas na maior parte das vezes, o que significa que algumas vezes não. Quando você tem um salto ontológico, no primeiro momento não. Vou lá? Diga. Tu tem dúvidas? Tu. Tem certeza? Avanço? Veja, na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, na medida em que as relações sociais objetivas vão constituindo novas necessidades, novas possibilidades, portanto, novos momentos históricos, a concepção de mundo que acompanha este desenvolvimento também vai se transformando. Não dá como, não é impossível você ter uma transformação do mundo objetivo sem que você tenha uma transformação do mundo subjetivo. Essa transformação pode ser uma transformação mais autêntica, mais alienada, do jeito que a gente quiser. As contradições aqui são muitas e podem ser infinitas. Mas, se você muda essa base, muda aqui. Porque o mundo que você tem que transformar para produzir o que você necessita mudou. Nesse sentido, a existência determina a consciência. Mas ele não entra a questão da possibilidade também Claro. desse novo ser objetivado? Claro, claro. A possibilidade é uma dimensão objetiva. A possibilidade é a possibilidade de ser e de não ser. Isso é descoberta do Aristóteles. Veja, a possibilidade significa pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender em alguma dimensão do acaso e vai depender em alguma dimensão da atividade humana. Depende do que se trata. Tranquilo? Vou lá? Deixa eu retomar um ponto de um. Lembra que eu estava dizendo para vocês que o trabalho remete sempre para além de si próprio? Lembra aquela ideia que a gente terminou amanhã? Veja, remete para além de si próprio, porque o trabalho, ele sempre tem uma finalidade precisa. Você sempre quer produzir alguma coisa a partir de alguma coisa. A finalidade é precisa. Apesar disso, ele sempre produz algo a mais do que a finalidade imediata. Você produz o que é necessário, o que é preciso, mas você também produz necessidades e possibilidades novas, objetivas, quer dizer, independente das pessoas terem consciência disso, essas necessidades e possibilidades existem, e ao mesmo tempo você produz necessidades e possibilidades subjetivas. Os indivíduos precisam. Tranquilo? Isso está sossegado. Veja, na medida então que o trabalho remete sempre para além de si próprio, e na medida em que entre a objetivação e a exteriorização, alguém quer que eu retome isso? Está claro para todo mundo? Objetivação e exteriorização? Ninguém tem dúvida. O pessoal que está lá atrás não vai, né? Então, vou continuar. Veja, na medida em que estes
dois processos? Eles são necessariamente articulados. Não tem um sem o outro. Mas são necessariamente distintos. Uma coisa é transformar, no caso do trabalho, transformar a natureza. Outra coisa é a transformação que o indivíduo passa ao transformar a natureza. Uma coisa é o processo de autoconstrução do indivíduo enquanto uma personalidade humana cada vez mais desenvolvida. A outra coisa é o desenvolvimento das forças produtivas enquanto forças produtivas cada vez mais desenvolvidas. Uma coisa está articulada à outra. Uma coisa não existe sem a outra. Mas não podem ser idênticos de uma forma nenhuma. Uma coisa é fazer um machado, outra coisa são as transformações que as pessoas passam a fazer um machado. Lembra que eu estava dizendo que entre subjetividade e objetividade você tem uma relação, mas é uma relação que não cancela a diferença ontológica? Comparece aqui de novo. Uma coisa é a transformação do mundo objetivo, a outra coisa é o processo de construção humana que está relacionada com esse processo de transformação, mas que não é idêntico. Tranquilo? Veja, isso significa que diferente do que acontece entre os animais, entre, enfim, a vida meramente biológica, diferente do que acontece na natureza, na reprodução do mundo dos homens, a gente tem necessariamente dois polos. É uma reprodução só, dois polos. Um polo é formado pelo desenvolvimento das forças produtivas. O outro polo é formado pelo processo de individuação. Como é que os indivíduos se desenvolvem? Isso aqui, olha, compõe a história humana. Claro que estou simplificando muito. Isso é a história humana. A história dos homens é o desenvolvimento das formações sociais e dos indivíduos que as compõem. Ou, se vocês quiserem, a história humana é a história do desenvolvimento dos indivíduos partícipes de formações sociais que também se desenvolvem. Ó. Então, ao estudar a reprodução social, a gente tem que estudar a relação entre esses dois momentos, entre esses dois polos. Tranquilo? Nossa, desliga aí. Olha que legal. Na relação entre esses dois polos, aonde que eu vou ter um momento predominante? O momento predominante eu vou ter no desenvolvimento das forças produtivas. Por quê? Porque as forças produtivas é que realizam a cada momento histórico o intercâmbio orgânico do homem com a natureza. Ou seja, trabalho. Tranquilo? Vamos abrir esse quadro, tá certo? Eu vou apagar, colocar aqui no quadro, vamos ver como é que isso se desenvolve. Posso apagar? A gente está entrando no capítulo A, reprodução, tá certo? Veja, a primeira formação social, primeiríssima, enfim, que a antropologia, a arqueologia, tá certo? Estão assinalando. A primeira formação social humana compunha as chamadas sociedades primitivas. Ou o comunismo primitivo. O que caracteriza as sociedades? Então, e aí, quer dizer, quando o Lukács entra no capítulo da reprodução, uma boa parte do capítulo ele passa a contar história, ele vai discutir história. Quer dizer, olha, como é que as forças produtivas se desenvolveram e como é que as forças produtivas jogam um momento predominante no desenvolvimento das sociedades e dos homens e dos indivíduos. Assim, ó, começa a contar a história, tá certo? Tem um índice, um subitem que chama reprodução da sociedade como uma totalidade, como um conjunto, como um complexo, que ele conta a história. Olha, comunismo primitivo, modo de produção asiático, escravismo, é isso que eu vou fazer com vocês agora. Veja, o que a gente tem
tem na sociedade primitiva? A gente tem a forma mais primitiva, mais próxima da natureza, do intercâmbio orgânico do homem com a natureza. A gente mal saiu daquela condição que a gente era um primata superior, estamos dando os primeiros passos enquanto seres humanos, e a gente se organiza e a gente vive em larga medida como os nossos antepassados primitivos viviam. Pequenos bandos. E a única atividade econômica que se fazia era catar da natureza aquilo que a gente encontrava para sobreviver. O trabalho, portanto, dessa sociedade é o trabalho de coleta. Como o trabalho de coleta é muito pouco produtivo, o resultado disso é que, primeiro, você tem que trabalhar 16 horas por dia. Você vai sair catando comida o tempo inteiro. Mesmo assim, você não consegue catar tudo aquilo que você precisa. Os fósseis que são encontrados hoje mostram que o índice de subnutrição nas sociedades primitivas era uma coisa brutal. Carência de cálcio, carência de fósforo, carência de vitaminas, era uma coisa brutal. Tá certo? As pessoas passavam fome. O normal era passar fome. A média de vida das pessoas nesse momento mal chegava aos 20 anos de idade. As mulheres começavam a ter crianças com 9, 10 anos de idade, porque a vida era muito curta, né? As pessoas morriam muito cedo, a fome era muito grande, a carência era muito grande. É verdade que algumas sociedades primitivas conseguiram equilíbrios fantásticos, e algumas delas sobreviveram até o século XX, enquanto sociedades primitivas, mas é a exceção. A regra era uma miséria total. Veja, na medida em que o trabalho produz muito pouco, a única alternativa é trabalhar o tempo inteiro, todo mundo. De criancinha que começa a engatinhar ao velhinho que está morrendo, você tem que sair e encontrar comida, colocar na boca imediatamente. Não tem como você imaginar qualquer outro tipo de atividade. Então, como resultado disso, veja, você não tem classes sociais. Todos fazem exatamente a mesma coisa, e não tem a possibilidade de um viver da exploração do trabalho do outro, porque se produz tão pouco que você vai gastar mais tempo vigiando o cara que você está explorando, e o que você vai tirar dele é tão pouco que não compensa o tempo que você deixou de sair para catar comida. Se você for explorar uma pessoa, você vai comer menos do que se você simplesmente saísse catando comida, tá certo? A produtividade é tão baixa que nem compensa explorar o cara. Veja, neste momento da existência, em que a gente não tem classes sociais, em que o trabalho é extremamente primitivo, produz muito pouco, a chave para a sobrevivência é a colaboração. Colaboração. As sociedades se organizam em pequenos grupos, porque a organização de pequenos grupos, por um lado, permite sobreviver da coleta dos recursos esparsos naquela área de alcance que um pequeno grupo tem. Um raio de 10 quilômetros. E ao mesmo tempo, veja, pequeno grupo possibilita potencializar as forças humanas de defesa, você possibilita procurar comida em várias direções e encontrar numa direção todo mundo ir para lá, você aumenta a probabilidade de sobrevivência. E neste momento, veja, o que separava os indivíduos para valer era o que os indivíduos eram do ponto de vista biológico. Se eles eram homens ou mulheres, e se eles eram adultos, crianças, velhos, doentes, saudáveis. Homens e mulheres, por quê? A taxa de fertilidade do grupo é dada pela quantidade de mulher que você tem. Então, o grupo perder um homem não é uma coisa tão grave quanto perder uma mulher. Perder uma mulher significa perder a capacidade de ter um nenê por ano. Isso é grave. Então, você tem que proteger as mulheres das atividades perigosas, e você tem que fazer com que os homens façam as atividades perigosas, que correm risco de vida, porque com isso você garante a manutenção da taxa de reprodução do grupo. Isso é uma estratégia de sobrevivência que já era adotada pelos outros primatas. Até hoje, chimpanzé, orangotango, gorila, tá certo? Quando caminham pela selva, eles caminham assim, o mais forte na frente, o macho mais forte na frente, o segundo macho mais forte na retaguarda, e os outros machos fazendo o cerco. E as mulheres e as crianças no meio. Todos fazem isso. Porque, do ponto de vista da reprodução do grupo, é mais importante a reprodução da mulher, a manutenção da vida da mulher do que do homem.
E é neste momento que a gente vai ter a sociedade matriarcal. Mas a sociedade matriarcal não é porque você tem o poder da mulher sobre o homem, mas porque a linha de parentesco que se estabelece é a partir da mãe. Você sabe quem é a mãe. O pai são todos do grupo. Você não sabe quem é o pai. Não tinha nenhuma restrição às relações sexuais, a não ser as relações de incesto, etc. Tá certo? Então, neste momento, veja, você tem uma sociedade matriarcal porque a linha de parentesco vem pela mãe. Esta é a única razão. Não é porque você tem um poder da mulher sobre o homem, do homem sobre a mulher. Tranquilo? Olha agora que legal. Com este trabalho, que resulta numa sociedade desse tipo, você tem uma existência tão submetida à natureza, que o poder do homem sobre a sua própria história fica subsumido, fica escondido. Os homens estão fazendo a sua história, a humanidade está fazendo a sua história, mas em condições tão duras na relação com a natureza, que depende tanto do que vai acontecer na natureza, que o poder do homem sobre a sua história é muito difícil de ser percebido. Na maior parte das vezes, os homens que viviam nesta situação compreendiam a sua vida e o mundo como regida por deuses, por forças que eles não controlavam. E esses deuses agiam fundamentalmente através da própria natureza. Então você tem o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do fogo, o Deus da árvore, o Deus do rio, e você explica os fenômenos naturais e o impacto que ele tem sobre a vida dos homens a partir desta interferência dos deuses. Veja, a concepção de mundo que a gente tem neste momento aqui, olha, é uma concepção de mundo religiosa e uma religião muito diferente das religiões tradicionais que a gente tem hoje, mas que curiosamente renasce de algum modo com esta nova onda aí de gnomos, né, fadas, como é que é aqueles feng shui lá que você coloca uma árvore que traz, uma planta traz energia positiva, tá certo? Né? É uma concepção religiosa animística, ou seja, você confere alma aos eventos naturais e você passa a explicar a partir da ação destas almas o que acontece na sua vida. Vou dar um exemplo que eu estou falando. Há 2 anos atrás, tem um arquiteto amicíssimo nosso em Maceió, que é um baita arquiteto, mas o escritório dele não vai para frente de jeito nenhum. Ele é especializado em grandes hotéis, grandes obras, não faz casa. Então, em Maceió, né, uma economia que não produz nada, cara, bom, enfim, ele falando, olha, eu não sei o que acontece, toda vez que o negócio está para fechar, eu levo no escritório desanda, certo? Aí ele descobriu, o escritório dele concentrava energia positiva, porque, enfim, a cor da parede, a madeira, a árvore, a planta, enfim, contratou uma especialista, tá certo? Que ia ajeitar o escritório dele e ia, obviamente, resolver o problema financeiro da vida dele. Gastou uma fortuna com a mulher, o problema financeiro continua, mas ele teve um certo, digamos assim, uma certa satisfação afetiva, né? Pelo menos uma certa esperança, que a partir de agora as coisas vão, né? As coisas não foram, mas essa experiência não revogou a crença dele, tá certo? Nesta concepção que fez ele gastar aquela fortuna com a mulher que foi lá fazer o Feng Shui, Feng Shui, tá certo? Veja, o que acontece é mais ou menos isso. Frente a uma realidade que você não consegue mudar e uma realidade que é adversa, e quando a realidade não é adversa, não é problema. O problema é quando a realidade é adversa. Quando a realidade é adversa, você não consegue explicar ou porque as forças produtivas são muito primitivas, ou porque a alienação é tão intensa que não permite que você entenda a realidade na qual você vive, a tentativa qual é? Você explica através de almas miraculosas, tá certo? Que se não cancela o efeito negativo, pelo menos torna o efeito negativo mais aceitável, porque agora você entende o que está acontecendo. Tranquilo? Então veja, esta modalidade histórica do trabalho funda esta modalidade de formação social, que funda esta modalidade de concepção de mundo. A vida cotidiana possibilitada por este desenvolvimento das forças produtivas faz com que as pessoas enxerguem e pensem o mundo desta forma.
Eu vou mostrar para vocês mais para frente que isso não é uma inteira falsidade. Deixa a gente avançar um pouco, eu recupero isso. Eu vou mostrar para vocês que tem elementos de ciência e de filosofia aqui dentro, no período primitivo, né? Hoje no Feng Shui não tem ciência e filosofia nenhuma, certo? Mas naquele momento tinha. Tranquilo? Olha, apesar dessa situação miserável, o homem continua a trabalhar. Portanto, o processo de produção de novas necessidades e possibilidades, objetivos e subjetivos continuam, os conhecimentos vão se desenvolvendo, as habilidades vão se desenvolvendo, e milhares de anos depois, e a gente não sabe quantos milhares, talvez 20 mil, talvez 60 mil, mas milhares de anos depois, a humanidade chegou num momento do seu desenvolvimento das forças produtivas que finalmente você pode aproveitar a semente. Não é que a humanidade antes não sabia que plantando semente nascia, certamente sabia. A questão é que chega um determinado momento do desenvolvimento social que a atividade de coleta se desenvolveu um pouco e você já consegue destacar alguns indivíduos para começar a fazer agricultura, ou seja, plantar e tomar conta daquilo que está sendo plantado para não ser destruído por animais, por passarinho, etc, etc. E depois fazer a colheita. Ou seja, como é que vai se desenvolvendo o trabalho de coleta? Fundamentalmente, conhecendo melhor a natureza, as tribos começam a fazer rotas de migração, rotas de nomadismo fixas. Tal época do ano eu vou para tal lugar que tem tal comida, tal época do ano tal lugar que tem tal comida. Se o ano está mais seco, eu vou para tal lugar, se choveu mais, eu vou para tal lugar. Você começa a ter um nomadismo fixo. Com isto você começa a coletar comidas não mais aleatoriamente. Você começa a ter uma atividade mais científica de coleta, né? Você vai para onde a probabilidade de ter comida é maior. Segundo lugar, se você passa sempre pelos mesmos lugares, você tem a possibilidade de começar a guardar ferramentas. Se num determinado lugar é um bom lugar para fazer ferramenta de pedra, você sabe que a 30 quilômetros dali você precisa dessa ferramenta, mas você não tem como produzi-la. Então, um determinado ano você fala, ó, sabe o que eu faço? É fazer duas, deixo uma aqui, levo outra para lá e guardo lá. Para não precisar, eu tenho lá. Isso aumentando a produtividade. As forças produtivas vão se desenvolvendo. Em terceiro lugar, você começa a desenvolver técnicas de caça que possibilitam você utilizar armamentos cada vez mais pesados. Do começo que você fazia uma armadilhazinha, né, uma arapuca, para pegar um coelho, para pegar um rato, para pegar um passarinho, você começa a evoluir para lanças pequenas, depois lanças maiores, arco e flechas pequenos, depois arco e flechas maiores, e dessa forma você começa a fazer uma atividade de caça cada vez mais, vamos brincar, cada vez mais científica. Veja, quando a gente está chegando no período final desta sociedade primitiva, no seu momento de desenvolvimento máximo, algumas tribos já estavam fazendo caça de elefante. Vocês imaginam que um grupo de 80, 90 pessoas matar um elefante? Você tem comida, primeiro, comida de excelente qualidade para os padrões daquela época, você tem gordura, você tem proteína, você tem sangue, você tem tutano, você tem osso, então tem proteína, em enorme quantidade. Isso garantia comida para a tribo, que a tribo não conseguia comer tudo. Uma boa parte ficava lá estragando, abutre, leão, comia, né? Você não dava conta de tudo. E mesmo assim, você ainda tinha possibilidade, com o fogo, de começar a fazer carne defumada. Eles descobrem que se você queima o osso do fêmur do elefante, que tem tutano para diabo, se você queima esse osso, o tutano perdura por quase 6 meses. Então eles começam a queimar os tutanos e guardar em grutas ou em escavações, cavavam, enterravam, para o momento que precisasse, sabia que tinha comida lá. Veja, o processo vai se desenvolvendo, as pessoas vão vivendo mais, as pessoas vão aprendendo mais. Você tem mais coisa para transmitir para gerações que vêm vindo. Então, todos os complexos de transmissão de conhecimento, de cultura, de costumes, eles vão se desenvolvendo. Com isso, veja, os indivíduos vão se desenvolvendo também. Eles têm que ter uma fala com um vocabulário muito maior, eles têm que guardar muito mais informação, eles têm raciocínios muito mais complexos, muito mais sofisticados. E, portanto, eles têm emoções cada vez mais sofisticadas, começam a fazer obras de arte cada vez mais impressionantes do ponto de vista da emoção, da subjetividade que estão expressando. Então, veja, os seres humanos estão se desenvolvendo, a sociedade está se desenvolvendo. Chega um determinado momento que você tem um salto ontológico. Chega um determinado momento que se descobre a semente e pode descobrir
descoberta da agricultura, você tem pela primeira vez a possibilidade de o indivíduo que trabalha produzir mais do que ele precisa. Surge o trabalho excedente. Mas ainda não é o suficiente para que a produção atenda a toda a sociedade. Você produz mais do que o indivíduo produz mais do que ele precisa. Mas na sociedade você tem mulheres grávidas, doentes, crianças, velhos que não podem trabalhar. Este excedente ainda não é suficiente para atender a todo mundo. Então veja, quando se descobre a semente, você tem a articulação do trabalho excedente com a carência, que agora, claro, é muito menor do que a carência deste período, mas que se mantém de alguma forma. O que se produz ainda não dá para todo mundo. Tranquilo? Veja, o aparecimento do trabalho excedente e da carência, isto aqui, olha, é chamado de Revolução Neolítica.